com o tanto de matéria que eu tenho pra estudar, com o Enem chegando, você acha que eu tenho tempo pra descansar? Não tenho. Se eu ficar descansando, eu vou estar perdendo tempo de estudo. Depois que eu passar, eu descanso. Essas são algumas coisas que eu já ouvi vestibulandos dizerem. E aí, você tá nessa também? Tá deixando o descanso pra depois da aprovação e enquanto isso, estudando até a exaustão? Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Uma aluna estava me contando que ano passado, mesmo cansada, mesmo se sentindo exausta, ela sentava, dava play na aula, estudava e ficava ali, ó, por horas, porque ela achava que assim ela iria passar. Isso vem muito daquela ideia de que quem estuda passa e que com muito esforço você será aprovada. E eu tinha muito disso também. Teve uma vez que eu tava na semana de provas da faculdade e eu tinha muito essa ideia, né? Se eu me esforçar muito, é óbvio que eu vou bem. Tipo, não vai ter como eu ir mal. Então eu decidi estudar loucamente durante essa semana, sabe? Eu iria me esforçar ao máximo. Eu iria ultrapassar todos os limites. E aí o que eu comecei a fazer? Eu estudava até o dia todo, até 11 horas da noite, ia dormir, acordava 4 horas da manhã, preparava um copão de café, bebia aquele copão de café e ia estudar até 7 horas da manhã para fazer a minha prova na sequência. E eu achava que eu tava arrasando, porque na minha cabeça, se eu me esgotasse de tanto estudar, é porque eu tava me esforçando de verdade. É porque eu estava estudando pra valer. Sabe aquela coisa de filme? Tem vários filmes que mostram isso. Tipo, os personagens virando a noite estudando, só estudando e tal, não fazendo mais nada. Eu pensava assim, se eu fizer isso, é óbvio que eu vou ter um resultado positivo. É óbvio que eu vou bem, vou ter sucesso nas provas e vou tirar notas boas. E isso vem muito da crença de que se você estudar muito, você vai conquistar aquilo que você quer. E muitos de nós carregam essa crença. Tanto que a gente ouve direto, se você não fizer nada e só estudar, você vai passar. A partir de agora, você tem que comer e dormir com os livros, porque é assim que você vai passar. Se você estudar muito, você vai passar. É ou não é? Você já não ouviu isso? A gente ouve isso direto, porque é uma ideia de que com muito esforço a gente conquista as coisas. Então, se você se dedicar única e exclusivamente ao vestibular, você vai passar. É como se fosse uma consequência inevitável. E por causa disso, a gente começa a deixar o descanso de lado. Porque se com muito esforço eu vou passar, e é só com muito esforço, se eu deixar tudo de lado, se eu não fizer mais nada além de estudar que eu vou passar, então se eu descansar, eu vou estar perdendo tempo. E aí, o descanso é jogado para escanteio. Deixa isso para depois. E seria muito bom se fosse assim que as coisas funcionassem, né? Se você simplesmente sentasse e estudasse ali 8, 10 horas por dia e pronto, a sua aprovação está garantida. Mas as coisas não funcionam assim, tá? Na verdade, é bem o contrário. Eu já entrevistei vários aprovados no Enem e todos eles têm uma coisa em comum. O ano que eles passaram foi o ano que eles relaxaram. Foi o ano que eles não ficaram só estudando. Eles estudavam sim, tinham comprometimento, se dedicavam, se esforçavam, mas eles também priorizavam o descanso. Eles também tinham momentos de lazer para espairecer. Então não tava naquela loucura toda, sabe, de só estudar. Porque isso não funciona. Tanto que nem eu, nem a minha aluna conquistamos o nosso objetivo. Eu fui super mal nas provas, sério, foi as piores notas que eu tirei na faculdade foram nessa semana. E essa aluna, ela não foi aprovada, mesmo depois de tanto esforço. É por isso que eu sempre falo, e eu sempre vou bater nessa tecla, não é hora de estudo, não é tempo de estudo que vai garantir a sua aprovação. A qualidade é muito mais importante. E a qualidade do seu estudo depende do descanso. E sabe uma coisa que é engraçada? É que a gente fica com essa ideia, né? De que, se você não fizer mais nada, se você só estudar, você vai passar. Então, o descanso é uma perda de tempo, deixa isso pra depois. Ainda mais agora, o Enem daqui a pouco tá aí. Agora não é o momento de descansar, deixa isso pra depois, não fica perdendo tempo com isso. E a gente vai criando várias ilusões, né? De que, se você tá estudando horas e horas e horas, você vai passar. É inevitável isso. Independente de qual é a qualidade do seu estudo. Por exemplo, essa minha aluna falava que ela ficava ali horas e horas estudando. Só que ela falou assim que, por mais que ela estivesse ali assistindo a aula e tudo, fazendo algumas anotações, ela
não estava aprendendo. Ela não conseguia absorver direito a matéria, ela não conseguia absorver direito aquilo que ela estava estudando. E muitas vezes ela precisava voltar, reassistir a aula, porque ela não tinha entendido direito, ela estava com raciocínio mais lento, ela não estava conseguindo focar direito, o estudo não estava fluindo. Mas por ela estar ali por horas, ela sentia que eu tô fazendo o que precisa ser feito para passar. Até porque várias pessoas falavam com ela, né? Viam tanto que ela ficava ali, as horas que ela ficava estudando, e falavam assim, nossa, com certeza você vai passar, você tá estudando muito tempo e com muito esforço assim, você não tá fazendo mais nada, tá só estudando, com certeza você vai passar. Só que essa forma de pensar e essa ideia de que você tem que se esforçar até exaustão e estudar muito, 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 porque é assim que você vai passar, você não pode fazer mais nada, você não deve descansar, porque o descanso é uma perda de tempo. Essa é uma forma de pensar que só prejudica os seus estudos, que só te abala emocionalmente e que te afasta da aprovação. Então a gente precisa mudar essa forma de pensar, porque enquanto você estiver negligenciando o descanso, você vai estar deixando de lado uma parte extremamente importante para a sua preparação para o vestibular e para a sua aprovação. Então eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual foi a última vez que você descansou de verdade? E quando eu digo de verdade, é que você só descansou, você conseguiu se desligar completamente de vestibular, de estudos e simplesmente descansou. Qual foi a última vez? Se tiver muito tempo que você não descansa, tá na hora de mudar isso, tá na hora de reverter essa situação, porque o descanso é parte fundamental da sua preparação para o vestibular. E tem 3 estratégias que vão te ajudar a fazer isso, a introduzir o descanso na sua rotina. E a primeira delas é se libertar da culpa de descansar. Por causa dessa crença que nós falamos aqui, de que quem estuda passa, de que com muito esforço você vai ser aprovado no vestibular, quando a gente vai descansar, o que acontece? Bate aquela culpa, bate aquele mal-estar, vem aquela sensação de eu não deveria estar fazendo isso, eu deveria estar estudando. E aí é como se o descanso fosse uma coisa errada, algo que você não deveria estar fazendo. E isso gera culpa, isso gera esse mal-estar gigantesco que torna o descanso um peso muito grande. E aí das duas uma, ou você vai evitar descansar e vai simplesmente jogar o descanso para escanteio e simplesmente ficar ali estudando, né? Estudando entre aspas, porque o estudo já não tá rendendo tanto. Ou você vai parar de estudar, vai começar a procrastinar, mas vai ficar com aquela sensação péssima, com aquele peso gigantesco, porque a culpa é pesada. E aí você vai ficar com aquele mal-estar constante. E a coisa piora quando você passou o dia inteiro estudando. E aí você parou, decidiu descansar. Aí chega o seu pai ou sua mãe e fala assim, uai, você não tá estudando não? O Enem tá chegando, o vestibular tá chegando, você tem que dar o gasto total agora. Vai ficar descansando? E aí que você se sente mais inadequada e mais errada ainda e mais culpada por estar descansando. Então vai gerando um mal-estar atrás do outro. Então é por isso que a gente precisa o quê? Aprender a liderar as nossas emoções, que é o segundo pilar para você estar preparado emocionalmente para encarar o Enem e vestibulares. Você precisa saber gerenciar as suas emoções, liderar aquilo que você está sentindo. Tá? Isso é extremamente importante. Você precisa aprender a lidar com essa culpa. Eu vou passar aqui algumas estratégias para você lidar com esse sentimento. Um passo a passo aqui para você se libertar dessa culpa. Então presta bastante atenção. Se você ainda não tá com papel e caneta, pega agora para anotar e colocar em prática, tá? Porque conhecimento é um poder em potencial. Ação é o verdadeiro poder. Só na hora que você executar isso daqui que você tá aprendendo, você vai ter o verdadeiro poder. Você vai ter resultados e transformações. Até engasguei. E que você vai ter transformações na sua vida, tá? Então presta bastante atenção. Primeira coisa que você vai fazer para lidar com esse sentimento de culpa e se libertar dele é adotar a regra básica para lidar com as suas emoções. Você vai reconhecer, acolher e aceitar aquilo que você está sentindo. Diante do sentimento de culpa, por ele ser um sentimento desconfortável e desagradável de ser sentido, a gente tende a rejeitá-lo. A gente tende a fingir que nada está acontecendo. E o problema é que isso só intensifica o sentimento. Então, a partir de agora, você vai reconhecer que você está se sentindo culpada, você vai acolher e vai aceitar esse sentimento. Depois disso, você vai escrever sobre tudo aquilo que você está sentindo, em relação a que você está se sentindo culpada.
Coloque essa culpa pra fora, sabe? Entre em contato com esse sentimento. Ele tá vivo ali dentro de você. Então vai ser fácil você fazer isso. E escreva, externalize tudo aquilo que você está sentindo. Porque a partir dessa consciência vai ficar muito mais fácil de você lidar com esse sentimento. Depois que você tiver tido clareza, você vai pensar nas pessoas que você acha que é errado descansar. Então, por exemplo, deixa eu explicar isso melhor. Se você se sente culpada de descansar porque a sua mãe acha que você deveria estar estudando mais, escreve lá. Pessoa que está associada a essa culpa. Minha mãe. Eu me sinto culpada com relação aos meus pais, sabe? Porque eles pagaram milhares de coisas pra mim esse ano e tal, foi um alto investimento financeiro, então eu não deveria ficar descansando, né? Deixando de estudar e tal, eu deveria estar me dedicando só aos estudos, então eu me sinto culpada com relação a eles. Então faça uma listinha de pessoas que estão associadas a esse sentimento. E depois você vai escrever o seguinte: desculpa se eu te dei a ilusão de que eu só deveria estudar. Desculpa o esforço que eu tenho feito para não descansar. Me desculpa. Você vai escrever isso e você vai ver como você vai sentir um alívio muito grande. Se você fizer o exercício de verdade, sabe? De coração, de corpo e alma ali. Porque tem gente que faz, mas tipo assim, isso aqui nem vai funcionar, isso aqui não vai dar certo, isso aqui é lero-lero. E aí quando a gente faz com essa cabeça, a gente não se entrega de verdade pro exercício. E quando o assunto é emoções, a gente precisa se entregar pra valer. Então esteja aberta ali. Faça esse passo a passo e você vai ver como você vai sentir um alívio muito grande, vai tirar um peso das suas costas. E se depois de você ter feito isso, ainda não tiver resolvido, você ainda tiver com uma culpa grande ali de descansar, ou culpa com relação a outras coisas relacionadas ao vestibular, me manda uma mensagem no Instagram. Se você ainda não me segue lá, é @claudiarantesv. Me manda uma mensagem que a gente vai conversar, eu vou te auxiliar, vou te passar orientações e se for o caso, a gente marca uma sessão individual para aprofundar nesse tema e você superar de uma vez por todas a culpa de descansar. A segunda coisa que você precisa fazer é colocar no seu cronograma momentos de descanso. Sim, sabe por quê? Porque se a gente não coloca, de repente nós somos engolidos pela nossa rotina, a gente vai fazendo 1000 coisas e o descanso é deixado de lado. Eu falo isso porque eu também faço isso às vezes, sabe? Eu tô trabalhando, tô fazendo uma coisa, vou fazendo uma coisa atrás da outra e o descanso vai ficando de lado, de repente, 10 horas da noite e aí eu já vou me arrumar pra dormir e tudo mais. Então assim, não é legal, tá? Isso não é legal. E aí, uma boa estratégia é colocar no seu cronograma momentos de descanso. E aí você pode fazer isso com pausas. Por exemplo, as pausas entre os períodos de estudo. Então, se você estudou 50 minutos, faça uma pausa de 5, 10 minutos ali. Não precisa ser uma pausa longa. Tem gente que fala assim, mas eu vou ficar descansando durante o dia, perdendo muito tempo. Peraí, 5 minutos, sabe? 5 minutos pra você recuperar ali e voltar a sua concentração, a sua mente ficar muito mais focada. Teve até um estudo da Universidade de Illinois, dos Estados Unidos, que comprova isso, sabe? Que a nossa mente, ela consegue focar e se concentrar muito mais e ser mais produtiva quando a gente faz essas pausas ao longo do nosso dia e pausas curtas, às vezes de 3 minutos, 5 minutos. Se você tiver um pouquinho mais de tempo ou se você estudou por um período mais longo, faça uma pausa de 10 minutos. Mas essa pausa não é para você ficar mexendo no celular, navegando na internet, vendo vídeo no YouTube, não é para você ficar respondendo mensagem, porque isso não vai fazer com que o seu descanso seja efetivo, porque você vai estar ali, sua mente vai estar acelerada ainda. O que você precisa fazer é algo que vai realmente relaxar e descansar a sua mente. Por exemplo, meditar, fazer respiração diafragmática, fazer um alongamento, escutar uma música, olhar pela janela, ficar olhando pelo horizonte, sabe? Fazer coisas que realmente vão fazer a sua mente descansar e relaxar. Então, introduza o descanso na sua rotina. E tenha momentos também, por exemplo, domingo eu não vou fazer nada, eu vou só descansar. Ou a minha tarde de domingo é livre, eu não vou fazer nada, é o meu momento de descanso. Tenha períodos mais longos também, tá? Então, no dia a dia, vai fazendo períodos mais curtos e no final de semana ou em outros dias aí, depende da sua rotina, mas tem um dia que vai ser um dia priorizado ali totalmente para o descanso. Você vai ver como que isso vai fazer com que o seu estudo renda muito mais, você vai ficar muito mais focada e isso vai te ajudar a
ter resultados muito melhores. A terceira coisa que você precisa fazer é priorizar uma boa noite de sono. Eu sei que eu não tô te contando nenhuma novidade, você com certeza já sabe disso. Mas por que você tá deixando o seu sono de lado? Por que você vai deitar para dormir e fica horas rodando na For You, horas lá presa nisso, assistindo vídeos nada a ver, deixando o seu sono, a sua boa noite de sono, o momento que você precisa, sabe? Pra limpar as toxinas do seu cérebro, pra você ficar de bom humor, pra você ser produtivo no dia seguinte, pra você consolidar tudo aquilo que você aprendeu ao longo do dia. Por que você tá deixando isso de lado? Você já parou pra pensar nisso? Pare e pense. E me conta aqui nos comentários, porque se tiver alguma relação emocional, com o seu emocional, com os seus pensamentos, eu posso te ajudar. Então presta bastante atenção nisso. O sono é extremamente importante. Existem centenas, para não dizer milhares de estudos que comprovam isso, que comprovam a importância do sono para a sua memória. Tem estudo da Universidade de Harvard sobre isso, tem estudo da Universidade de Rochester sobre isso, falando o tanto que é importante. Então não negligencie. Priorize uma boa noite de sono, estabeleça um horário para você dormir e cumpra isso. Cumpra esse horário. Às vezes, na primeira semana que você vai estabelecer esse horário para dormir, deixe o seu celular em outro lugar, em outro cômodo. E peça para alguém que mora com você para te acordar. Fala assim, olha, você me acorda só essa semana que eu preciso. Porque aí você vai quebrando aquele hábito de ficar o tempo inteiro ali no celular antes de dormir, porque isso atrapalha muito o sono. Você vai ver como que isso vai elevar a sua qualidade de vida, vai elevar a qualidade das suas emoções, isso vai fazer com que o seu estudo renda muito mais, isso vai fazer com que você seja mais produtiva, o seu pensamento vai estar muito mais sagaz, sabe? Você vai estar descansada, física e mentalmente, e isso é essencial. Isso é essencial, então priorize o seu sono. E uma coisa que precisa ficar muito clara aqui é que essas atitudes que nós acabamos de ver são atitudes que pessoas que foram aprovadas no vestibular adotaram. Você pode observar, comece a reparar isso agora no discurso de quem já foi aprovado. Como que sempre o estudante, né, a pessoa fala assim, foi o ano que eu descansei, eu relaxei, eu estava mais tranquila, eu tive momentos de lazer. Raramente a aprovação vem no ano de surto e de desespero, porque nesse estado emocional o estudo não rende, o estudo não flui, na hora da prova você se desestabiliza. Então no ano em que há mais tranquilidade, há mais serenidade, você prioriza o seu descanso, que é uma parte fundamental da sua preparação para o vestibular, tudo flui muito melhor. Então, bora descansar e já me conta aqui nos comentários o que você vai fazer hoje para descansar e relaxar dos estudos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.